Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada por estar aqui na nossa live. E essa live, ela é uma live, vamos dizer assim, uma collab, né? Com o Tempo de Aurora. Porque Tempo de Aurora, ó, só para te falar, hein? Corre lá e segue pra gente. Então é @Tempo de Aurora ponto oficial, tá bom? Nós não estamos fazendo pelo Tempo de Aurora, pelo perfil de lá, porque infelizmente, gente, de lá tem que ter 1.000 seguidores e a gente está com cento e pouco ainda, então eu estou precisando que você corra lá e siga Tempo de Aurora, tá bom? Eu vou mandar alguns aviõezinhos e daqui a pouquinho vai vir aqui a nossa convidada maravilhosa. Deixa eu ver aqui. Se você puder também estar aí enviando para os seus convidados, por favor, envie para os seus convidados e convidadas. Chama pessoas interessadas e interessantes para participar. Eu vou estar distribuindo aqui para o meu público, pedindo que eles participem, porque as nossas lives são sempre lives importantes, interessantes, e essas lives elas fazem toda a diferença na vida de muita gente. E isso que é o mais legal, né? A nossa ideia é essa. O propósito maior aqui é fazer com que mais pessoas estejam conhecendo o Tempo de Aurora e conhecendo o nosso propósito. Tempo de Aurora, gente, é foi uma ideia muito bacana que eu e a Fabiana nós tivemos para estarmos acolhendo e trazendo para terapias mãezinhas que não chegaram ao término da sua gestação e teve seu bebê nos braços, entende? Então, foi esse o motivo de nós criarmos Tempo de Aurora. A nossa querida Fabiana passou por um processo de 3 gestações e ela perdeu os 3 bebês, né? E entrou em depressão, teve uma série de problemas emocionais e através de terapias e muito mais, ela conseguiu vencer isso e hoje ela tem a filhinha dela, que Deus a abençoou. E Tempo de Aurora é sobre isso. Eu vou trazer a nossa convidada aqui, deixa eu ver, a Fabizinha já chegou aqui. Deixa eu chamar ela. E tô aceitando, vamos ver. Chegou! Oi, Fabi, tudo bem, meu amor? Boa noite. Boa Saudade noite, de ti. querida. Tudo bem aí? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo ótimo também, graças a Deus. Dia bem corrido, meu Deus do céu. Sim, Deixa eu ver se a nossa convidada já está por aqui. já tá. A Já Lídia. está? Aqui a Lid, mas ela não pediu para entrar, então eu vou chamar ela aqui. Peraí. Vou trazer a Lid para cá. Aqui, estou convidando ela. Lid, já mandei aí para você um convite. Ah, Já chegou! Aí, tudo bem, lindona? Tudo ótimo, boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim, sim. tô ouvindo tudinho. Você está bem? Como é que estamos aí? Onde você está? Bem, prazer. Eu falo aqui de São Bernardo do Campo. Ah, tá na vizinhança aqui, eu tô na Moca. Ah, tá pertinho. Estamos próximos. Se apresente aí para esse público maravilhoso. Fique à vontade. Bom, primeiro agradecer vocês, né, Tânia, Fabi. Estou Ah, acompanhando o Tempo de Aurora desde que a Fabi me apresentou. A gente se conhece aí de um grupo de mulheres fortes e potentes que estão aí trabalhando e também aqui no digital. E eu sim. sou a Anne, sou a mãe da Marina e do Vinícius, Marina de 9, Vinícius de 3 aninhos, sou enfermeira e trabalho com comunicação não violenta. Eu ajudo pessoas a aprenderem, principalmente profissionais da área da saúde, mas pessoas em geral, em escolas, a utilizarem a comunicação não violenta como uma forma de ser no mundo, para que a gente consiga construir uma cultura de paz. E, de fato, a gente ter pelas pessoas, principalmente pelas aquelas que estão próximas da gente, aquelas que a gente ama, ter falas e comportamentos mais amorosos, compassivos e respeitosos, porque muitas vezes a gente não teve a oportunidade de aprender diferente e acaba fazendo o que todo mundo faz. Então, conheci a Fabi nesse contexto. Trabalho também com enlutados por outros motivos, principalmente porque eu sou suicidologista,
mas o tema e a forma como a gente conversa com as pessoas e como a gente se relaciona para se conectar de forma genuína, acolher, apoiar e dar suporte para as pessoas em momentos que elas precisam. Então, essa é um pouquinho de mim. Eu vou falando um pouco mais conforme a gente for conversando aqui, Tânia. Eu não estou mais vendo mesmo? Não Só entendi. tô vendo a Fabi agora. Você não está me vendo? Eu estou aqui. Você não tem. Você está no computador ou no celular? Estou no celular. Se tiver um computador por aí, entra no seu Instagram e por lá fica aparecendo, tá? Ah, tá. Acontece sempre isso, menina. Aqui esse Instagram é maluco, né, Fabi? Um dia não mostra uma, no dia mostra outra, mas É. assim, na dona, ou no seu mesmo já vai aparecer. É que você se apresentasse aí para a turma. Eu? Isso. Ah, é porque deu uma travada e aí eu. Ah, é? Então, É, queria que você se apresentasse para o pessoal que está aí que não te conhece. sim, bom, eu sou a Fabi, né? Tenho uma filha linda chamada Natália. Conheci a Tânia num evento digital e conheci a Lid também por participar de um grupo, né? Através de uma pessoa que nos aproximou também de um evento do marketing digital e a gente ficou se conhecendo e assim admiro as duas demais, assim, estão no meu coração. E eu sou hoje empresária, né? Tenho uma empresa de automações digitais, inteligência artificial, e agora uma nova empresa de personalizados que traz o orgulho por empreender. Então, é uma empresa nova que surgiu a partir de um curso do Sebrae, o Empretec, e aí está agregando a uma empresa que eu já tinha anteriormente. E é um prazer que o Tempo de Aurora é um projeto de muito propósito, né? Então, Sim. por ter vivenciado essas 3 perdas gestacionais, eu senti na pele o que é, assim, fazer toda uma construção de um sonho de ser mãe e esse sonho se perder no meio do caminho e a gente guardar todo esse sentimento de dor e luto enquanto a gente não consegue encontrar uma solução de psicoterapia adequada e também a fé, né? A espiritualidade me ajudou muito nesse processo. Então, o Tempo de Aurora ele foi criado exatamente para isso, para ajudar outras mulheres que passaram e que passam ainda por esse problema de perda gestacional e ajudá-las ela a enfrentar, né, a passar por esse processo e voltar a ter esperança novamente. Porque tem certos momentos que a gente perde até a vontade de viver, né? E a Lid conhece muito esse processo, né? Ela é suicidologista também. Então, quando a gente está num processo de luto, é extremamente importante que a gente olhe para isso, busque ajuda, porque isso vai fazer a diferença na vida dessa mulher. E a gente está aqui hoje. Eu conheci a Tânia num evento também. Eu fiquei admirada pela consciência que ela tem em relação aos processos psicoterapêuticos e todo o conhecimento que ela tem, né? A forma dela de lidar com o luto e, enfim, com todas essas questões de depressão. E aí a gente se juntou nisso e cada semana a gente traz um convidado super especial. A Lídia é uma pessoa maravilhosa, viu, Tânia? Já estou vendo, é linda. Eu faço leitura Linda. visual, Lídia, então eu já vejo na sua carinha aí grandes coisas e grandes qualidades. Ah, Obrigada. obrigada, obrigada. Também sou fã de vocês, do trabalho. Tenho acompanhado, às vezes não ao vivo, mas sempre que posso vendo as produções de vocês. E é um assunto, esse tema, eu falei para a Fabi quando ela fez, ele é tão importante porque
ele sempre foi muito negligenciado, né? Eu, como enfermeira, via muito isso na minha prática. Então, a gente não falava disso, as mulheres nem contavam as gestações como gravidez. Então, quantos filhos você tem? E aí ela falava, tenho 1 ou 2, porque não contabilizava as gravidezes que foram perdas gestacionais como filhos que tiveram, né, que não chegaram a estar neste mundo fisicamente no braço da gente, amamentando, enfim, mas eles estiveram aqui, né? Eles são presença. Exatamente. Muitas mulheres que não tiveram a oportunidade nem de colocar nomes, então, quando a gente via esse processo, ficava um cuidado, na verdade, um descuido bem Sim. negligenciado, banalizado. Então, ver vocês fazendo isso, ver esse tema ganhando força, é fundamental, porque é um processo doloroso, né? E é um processo, ou seja, né, ele não termina quando a gravidez acaba, e a mulher precisa de muito apoio. E na área da saúde, a gente sabe, né? Eu já vi vocês falando um pouco sobre isso aqui no canal, as Sim. dificuldades que a jornada que a mulher e a família têm que atravessar, né? Quando uma gestação não chega ao fim, né? Quando ela não termina com o desfecho da expectativa, né? De um bebê indo para casa no colo dos pais, no colo da mãe. Então, e isso é algo assim indelicado da parte do ser humano, não é? É tão indelicado isso, né, Lid? Mas sabe Se qual a é? gente Eu sempre percebo que a nossa postura é que faz toda a diferença, né? Então, quando você está num momento de fragilidade, ó, deixa eu só mandar um beijo aqui pro Lucas. Beijo, Lucas. Obrigada por você estar aqui com a gente, viu? Um beijo a todos que chegaram aí, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Então, é assim, é muito interessante isso, porque a mulher, nesse momento de vulnerabilidade, ela se posiciona de uma forma até incorreta, porque ela se diminui, né? Porque ela se sente incapaz, ela se sente inútil, né? Tem muitas palavras que a gente pode colocar aí, né? Então, esse posicionamento da mulher ele faz com que as outras pessoas também não deem a devida importância. E a gente tem trazido aqui, Lid, pessoas maravilhosas que trazem aqui as suas histórias e guerreiras que foram lá e montaram um perfil com o nome, falando exatamente como elas se sentem, sabe? E tem vários seguidores, estão ali na batalha e fazendo com que as pessoas entendam, tipo assim, essa é a minha dor e ponto final, entende? Elas estão assumindo as dores delas. E isso é muito incrível, porque nós mulheres, a gente vem, né, gente, de uma cultura absurda, né? Nos últimos 50 anos, nós estamos conseguindo aí ter o respeito de estar em alguns posicionamentos onde há 50 anos atrás ninguém chegava, né? Então, nós agora, com a internet, a gente consegue alcançar muita gente, a gente consegue dizer para as pessoas qual é a nossa visão, porque a gente não está aqui para incutir na cabeça de ninguém a nossa visão, a gente só está para dizer para as pessoas qual é a nossa visão. É isso que interessa, né? A gente está contando para o mundo, para o universo, qual é a nossa visão. E o nosso trabalho é justamente acolher. O tempo de Aurora vem para acolher as mães, né, que tiveram suas perdas gestacionais e que simplesmente se sentiram menores e diminuídas e que tiveram casamentos falidos e tudo mais por causa disso, né? Porque não é todo casamento que resiste a essa tempestade. Então, nós estamos aqui em Tempo de Aurora para acolher essas pessoas, para dizer para elas assim, olha, nós temos um grupo onde nós estamos agora remanejando para que toda semana as pessoas recebam conteúdo, recebam principalmente um áudio diário de fortalecimento, sabe? E nesse nosso projeto, Lid, a gente também está oferecendo uma mentoria onde a gente vai transmitir para as pessoas esse fortalecimento espiritual e o fortalecimento emocional. Então, por isso que eu peço a todos que estão aqui conhecendo a gente hoje,
Corre lá, vai em tempodeaurora.oficial e começa a seguir a gente. Nós estamos fazendo pelo meu perfil, porque não temos a quantidade de seguidores que o Instagram exige. Então, se vocês puderem correr lá e nos seguir, vai ser fantástico, porque é o que a gente precisa nesse momento, tá bom? Queria que vocês olhassem as conversinhas aí dessa turma e mandassem os beijos aí, ó. Ah, eu mando para todas aqui. A Tina, que é uma figura assim sensacional na minha vida, um presente do universo para mim na minha vida. A Fabi tá aqui, a Mariana tá aqui. Então, um abraço a essas meninas maravilhosas que sempre me acompanham e conhecem algumas aqui que passaram por situações também de vulnerabilidade, por situações em que precisaram receber apoio, suporte, e algumas encontraram e outras não. Assim como são as meninas no Brasil todo, né? As mulheres no Brasil todo, que quando passam por uma perda gestacional, não necessariamente são acolhidas como merecem, né? E como necessitariam ser acolhidas. Então, falar sobre isso hoje para mim, ele é tão importante quanto tudo que eu desenvolvo no meu canal. Então, aqui para mim, eu estou me sentindo bem recebida por vocês. Estou em casa para poder falar desse assunto que é tão fundamental, tão sensível e tão potente, né? Então, ter mulheres, esse movimento, né, das mulheres que tiveram suas perdas e vão para as redes sociais dizerem, olha, eu existo, minha dor existe, meu bebê existe, isso traz, inclusive, né, um movimento todo que vocês até já falaram sobre isso aqui no canal, inclusive de legislação, inclusive de políticas públicas para o acolhimento, para o cuidado adequado, porque a gente vive num país que tem uma densidade demográfica, né, gigante, a gente tem uma quantidade de população também muito grande. Então não é porque a gente tem muitas pessoas, a gente vê muitas gravidezes no nosso cotidiano, que aquela mulher que está grávida daquele bebê ela não tenha a importância como qualquer outra pessoa, né? Ele também é um ser único, exclusivo e singular. Não haverá outro igual, não há outro igual e não haverá, né? Ele é único, exclusivo e singular. Assim como essa mulher que tem a sua perda e a dor dela não é menor do que quem perdeu um filho depois ou quem perde um outro ente querido. A dor dela também necessita ser vista e a Fabi me perguntou assim, Lídia, no tema da live, né? O que a gente não deve falar de jeito nenhum e o que a gente deve falar? Então, acho que as primeiras, a nossa mentalidade tem que ser cada vida é única, exclusiva e singular. E o que a gente pode fazer com essa mulher, o que a gente pode falar para essa mulher ou para essa família, a gente sempre fala muito isso na comunicação não violenta, quando eu faço os treinamentos, as pessoas me falam, é só se colocar no lugar do outro. E na dor do outro, mesmo que a gente seja muito empático, a gente jamais consegue saber exatamente o que a outra pessoa está dizendo. Então, no acolhimento a uma pessoa que tem um luto gestacional, o que a gente pode fazer de melhor para ela é perguntar para ela como ela gostaria de ser cuidada, como ela gostaria de conduzir as coisas. E se ela não tiver essas respostas, aí sim a gente pode ajudar com compaixão, com gentileza e com respeito a ela e ao bebê que não está mais, a forma como ela vai lidar com esse processo e com esses próximos dias dela e com esse luto, que eu sempre falo isso, o luto é eterno, porque ele acaba quando? O luto Nunca. não termina. A gente aprende a lidar com a dor, com o sofrimento e atravessar os momentos de maior tristeza, impacto, raiva, culpa e todos os sentimentos que vêm, né? Então a gente vai precisar perguntar para essa mulher como é bom para ela, como vai ser melhor para ela. Então, na minha prática, por exemplo, Tânia, eu tinha mulheres que, como eu falei no começo, né? Não davam nome aos bebês até uma determinada idade gestacional. Porque já tinha uma cabeça assim, mas se não vingar até o primeiro trimestre, o final do primeiro trimestre, eu não vou nem me apegar. E olha que cruel esse modo de pensamento que a gente foi sistematizando, né, e passando de geração para geração, de que a gente só pode se conectar com aquele serzinho que entrou na nossa barriga depois que ele atinge uma determinada idade gestacional. Então, uma parte vem daí. Se eu ainda não me conectei com esse bebê, ele ainda não tem um nome ou uma possibilidade de nome, ele ainda não se materializou emocionalmente em mim, então, se ele não existir, logo, entre muitas aspas, não deve haver sofrimento, porque não houve um apego a essa criança. Então, muito desse
pensamento coletivo de senso comum é: ah, mas ele não existiu, você não amamentou, ela não chegou a nascer, né? Enfim, todas aquelas falas que eu já vi vocês falando aqui, várias, que muitas mães ouvem, que eu já ouvi, inclusive, profissional de saúde falar para mulheres, depois você tem outro, logo você vai passar, e outras tantas situações em que a mulher com uma perda gestacional não recebia o atestado médico para ter o seu período de luto, então voltava para o trabalho, como se aquilo não fosse importante na vida, né? Como se socialmente aquele ser que estava dentro de você não tivesse valor. Então, por isso muitas mulheres se calam, porque se ao redor dela todo mundo está dizendo isso, quando aconteceu com a vizinha, com a mãe, com a tia, com as pessoas que ela conhece, foi um silenciamento da dor, como se você não tem direito a essa dor e esse sofrimento. Então, bola para frente, né? Sacode a poeira, dá a volta por cima, que é frases que a gente não deve falar de jeito nenhum para nenhuma pessoa em nenhuma situação, porque só aquela pessoa sabe o quanto está difícil levantar, o quanto está difícil soprar qualquer poeira, o quanto dói, o quanto em carne viva a pessoa está. Então, o nosso posicionamento na comunicação não violenta vem também de uma frase que eu gosto muito, que é: a dor pertence ao sentidor, aquele que sente a dor. E quem está longe julga, quem está perto compreende. Então, o melhor que a gente pode fazer de forma compassiva, né, que vem da compaixão, é estar próximo. E aí sim, entender e perguntar de forma genuína, né, e se interessar de forma genuína por aquela mulher, por aquele sofrimento, como ela quer conduzir, como ela quer ser cuidada e como ela quer que aquela criança, aquele ser que não nasceu, seja respeitado na família. Ou a gente quer que ele seja contabilizado, a gente quer que o nome dele seja dito ou não, né? Então, sempre nessa lógica de ouvir o que a pessoa tem a dizer, não fazer aquilo que a gente gostaria que fizesse com a gente, porque daí a gente se acha o biscoito mais importante do pacote. E naquele momento de dor e sofrimento, o biscoito que precisa de cuidado é o outro e não você, né? É muito interessante que é essa coisa da gente sentir, né? Eu escutei essa semana uma psicóloga falando exatamente sobre sentir, né? Ela pôs a mão ela abriu a mão e falou para a moça assim: põe a sua mão sobre a minha mão. O que você está sentindo? Ela falou assim: a sua mão. Ela falou: não, você está sentindo a sua. Eu estou sentindo a minha. Então, a Exatamente. Acho que eu vi partir esse vídeo em algum lugar. É, então, a partir dessa lógica, né, a gente precisa se comunicar com o outro, né? Eu falo, sinceramente, Fabi e Lidiane, para mim, a comunicação é a ferramenta mais importante das nossas vidas. Seja ela de qual forma for, ela é uma comunicação, ela está sempre comunicando alguma coisa. E se você precisa saber do outro, o que o outro quer, né? Você tem que começar a perguntar, a conversar, a ouvir, né? Porque não é só você comunicar, mas é você deixar o espaço para que o outro se comunique. Porque a cura vem justamente disso. Eu tenho algumas terapias que eu faço, a terapia da escrita, por exemplo. Eu acabei de atender uma paciente aqui, justamente falando algumas coisas que você até citou aí, que é justamente sobre isso. Você, muitas vezes, essa mãezinha, e eu deixo aqui como uma ferramenta para que essas mãezinhas comecem a usar, sabe? Escreva uma carta para o seu bebê, sabe? Bota ali todo o seu amor, diga para o seu bebê o quanto ele foi amado, o quanto ele está sendo amado, sabe? O quanto ele foi esperado. Ele precisa tanto receber esse amor, mas a sua mente, ela precisa expelir isso, ela precisa colocar para fora, porque quando a gente fica sabendo que a gente vai ser mãe, a gente já se torna. Não tem como evitar isso. A gente já se torna, a gente já se sente mãe. Então, ficou uma semana, ficou um mês, ficou 3 meses, não importa. A gente já se posiciona na vida como mãe. A gente já tem um sentimento diferente dentro da gente. E quando a gente bota isso no papel e a gente escreve aquela carta de amor ali, a gente está consolidando para a nossa mente que aquele ser está recebendo aquela carta, sabe? Assim como também, complementando isso,
todas as suas dores, rancores com relação a você mesma, que você se sente culpada, que você se sente, sei lá, inútil, incapaz, impotente. Escreva uma carta para você dizendo tudo o que você está sentindo, mas ela tem que ter uma terminativa positiva de gratidão, porque nessa vida tudo que nós vivemos é para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Então, quando a gente faz isso, a nossa mente ela absorve de uma outra forma aquele momento e ela traz ali uma cura. E essa é uma cura necessária. Tem muita mãe aí carregando. E nós conversamos com algumas que tiveram filho, dois, três, não conseguiram consolidar que a criança nascesse e foram tentando e talvez estivessem tentando até o 10º, até o 15º, porque elas queriam muito, sabe? E isso é algo assim, é uma força que só uma mulher tem. É só uma mulher. Nós sabemos a força de um homem. A força do homem ela é muito mais física do que emocional. E a força da mulher está no emocional dela. Então, eu acredito muito que nós podemos fazer com que todas as pessoas que passam por isso, que chegam ao nosso perfil, que assistam uma live como essa, que elas recebam essa oportunidade de cuidar melhor delas, de não sair arrastando uma dor em cima da outra, uma dor em cima da outra, e o que aconteceu com a Fabi mesmo, que ela vai contar pra gente. A Fabi, ela foi, sentiu a primeira dor, daí ela tapou ela e foi por a próxima, tapou de novo e foi por a próxima, e isso vai criando um peso que você não consegue mais se carregar. Então é muito importante, se você quiser uma terapia como essa que eu estou falando, você que está me assistindo, de escrita, você já vai resolver 50% do que você poderia estar carregando emocionalmente e que se tornaria algo negativo. Isso vai se tornar algo positivo, porque é mais um momento, mais um aprendizado. E você, Lid, você, Fabi, vocês só são quem vocês são porque vocês têm uma história lá atrás, de dores, de rancores e etc., mas de felicidade, de tentativas, né, de sucessivas tentativas, e não só nesse âmbito, mas em todos, né? No conhecimento, de prestar uma prova e não passar, ou tirar nota baixa, de trazer frustrações. Tudo isso forma a pessoa que nós somos. E a gente precisa valorizar essa pessoa que nós somos. A gente precisa dar poder para essa pessoa que nós somos. Porque cada obstáculo que nós vivemos, a gente precisa sobreviver a ele. E a gente só sobrevive porque a gente tem uma história forte lá atrás, né? É, exatamente. E assim, a comunicação, seja verbal ou não verbal, principalmente nesse momento de perda, ela ou pode te ajudar, né? Então você recebeu uma palavra de acolhimento, você recebeu uma ajuda, alguém que te trouxe uma palavra sobre fé, sobre Deus, né? Sobre algo em que você pode acreditar, vai fazer sentido para que ela se recupere nesse processo. Ao passo que, se você receber palavras de incentivo, mas que tem esse fundo em que pode tocar ali naquela ferida, né? Isso vai trazer mais dor e mais sofrimento. Então, frases, né? A Lid disse do tipo: você ainda é nova, você ainda vai ter outros filhos. Eu, na minha segunda perda, ouvi demais isso. E quando foi a terceira gestação, eu tive outra perda. Então, é o que a Tânia disse, foi se acumulando as dores, né? Cada processo, ele é diferente um do outro, porque foi mais intenso, ou porque foi mais semanas, foram mais semanas. Tem gente que chega muito próximo da data de ter o parto, e aí descobre que o coração do bebê não está mais batendo. O que falar para essa mulher? Se não é esse acolhimento que a Lid trouxe. Pergunte a ela o que ela precisa, né? Porque
trazer palavras como você ainda é nova, calma, que ainda você tem ainda a chance de ter outro bebê. Aquele bebê é único, né? A Carol, na semana passada, ela trouxe a história dela. Ela teve uma outra filha, mas ela não esquece a anterior, porque foi um processo de dor. Então, e ela trouxe muito para nós a história de que as pessoas invalidam isso, né? No sentido de falar, calma que você ainda vai ter outro filho, você acaba por invalidar aquele bebê que estava em seu ventre e a mulher sente mexer, a mulher ouve o coração bater, a mulher passa por tudo isso, a mulher planeja sonhos, com aquele bebê, de viver uma história de amor, né? Já no ventre a gente já transmite esse amor e recebe esse amor. Então, como trazer palavras que consolem essa mulher? Às vezes, um abraço vale mais que 1000 palavras, né? Então, Certeza, Fabi. a gente entender isso para poder ampliar essa forma de agir, esse falar, para que essa pessoa se sinta de fato acolhida. Porque muitas vezes a gente chega no hospital, né? A gente trouxe alguns casos e o médico olha para você e não dá a atenção devida, né? E num procedimento de curetagem, e às vezes um momento ali que você está em prantos, né? Assim, às vezes você não externa isso, mas por dentro tá em pedaços. E aí, uma pessoa que faz esse primeiro atendimento tem que ter esse entendimento que as palavras, elas importam nesse momento. Porque aí a mulher vai ter essa reação. Ou ela, se ela tiver esse acolhimento, ela passa por esse processo, mesmo com dificuldade, com mais força, ou, de repente, uma palavra que é dita naquele momento pode ainda jogar ela mais para o fundo do poço, deixar ela mais depressiva, né? Então, é super importante esse trabalho que a Lid também faz, porque traz para nós uma forma e um ensinamento de como agir nesse momento. E olha que lindo, né? A gente aprende a falar com essas mulheres e depois põe em prática terapias para fazer com que ela fortaleça esse processo, para que ela entenda, ela crie um entendimento, não só de responder o porquê que isso aconteceu, mas de entender o para quê, né? A gente trouxe já algumas vezes isso aqui, porque a gente aprende em todo momento da nossa vida. E quando a gente tem acolhimento e palavras de amor e de carinho, desse entendimento que esse luto ele é válido, que ele é real, que tem sentimento ali envolvido, esse processo com certeza se torna mais fácil. Com certeza, Fabi. Eu gosto de falar com os meus colegas, né, profissionais da saúde, que sempre me perguntam isso. Ah, Nidy, mas eu não sei o que falar. O que que eu falo? E aí eu tenho uma dica, assim, que serve para todo mundo, para profissional de saúde, para sogra, para mãe, para vizinho, para amigo, que é, se aquilo que você pensou em falar for algo do senso comum, não fale. É senso comum? Você já ouviu isso em algum lugar? Então não fala. Porque não tem como a gente padronizar as dores de todas as mulheres e dizer a mesma coisa que está dito para todo mundo, para aquela mulher naquele momento, naquele dia, naquela situação, com aquele bebê, com aquele tanto de gestação, com aquela forma como foi a saber, né, receber a notícia de que a criança morreu, não está mais, não vai chegar. Pensou, né? Que a gente imagina que numa situação dessa, minimamente você respira e pensa antes de falar. Se o que você for falar é algo do senso comum, não fale. E aí tem uma questão que é muito importante, que é essa nossa questão da fé, né, e da religião, né, que são caminhos diferentes, próximos de espiritualidade, mas diferentes, é sempre também ter a autorização da pessoa para alguns rituais, algumas coisas que você for fazer para ela. Ah, então agora eu vou rezar aqui, porque, enfim.
e a pessoa aquilo não faz sentido para ela, né? O para quê é aquilo que faz sentido, que tem propósito. Então, até nessa questão religiosa, porque muitas vezes os acolhimentos religiosos também são cruéis, porque não respeita a crença daquela mulher e aquilo que nem ela ainda está entendendo do para quê naquele momento. Então, sempre ter essa delicadeza, né, no trato de uma pessoa que tem alguém ali importante que não está mais aqui, né, que traz uma dor, de perguntar: olha, você gostaria que eu fizesse uma oração por você? Né? Você gostaria que eu rezasse por você lá na minha casa, que eu colocasse seu nome numa oração? Você gostaria de que eu rezasse pelo bebê, né, pela alma, enfim, vai depender da crença? Porque senão a gente também, nesses momentos, se vale do senso comum. Porque como a gente está num país, né, que, embora seja laico, Estado laico, muito religioso, a gente tem essa tendência de acreditar que todas as pessoas vão ser acolhidas através da fé religiosa. E para muitas mulheres, esse é um momento de guerra com Deus, né, de guerra com a própria espiritualidade. Então, também nesse momento do acolhimento, ter essa sensibilidade de falar, esse mesmo questionamento, né? Como é que você gostaria? Olha, na minha igreja a gente faz uma oração, posso pôr seu nome? Qual seria o nome do bebê, se você é muito íntimo e você sabe? Posso acender uma vela? Ou vou acender uma vela, tudo bem para você? Porque isso vai trazer sensação de acolhimento. De fato, essa pessoa que está me perguntando, ela está se importando comigo. E não é uma coisa só para se livrar da dor. Sabe quando a gente tem uma situação constrangedora? Deixa eu falar qualquer coisa aqui para eu cumprir um papel e sair? Isso é muito cruel, né? Não tem nada de empático nem de compassivo, só que é do senso comum. Então, Deus quis assim. Olha só que coisa, embora a mulher possa ter uma crença sobre Deus, sobre os planos, predestinação, enfim, qualquer crença que ela tenha, pode ser que naquele momento aquilo vai doer para ela como uma lança enfiada no coração. De um coração que já está em ferida, né? Já está em carne viva, por estar passando por aquelas notícias, por aqueles momentos, muitas vezes que não foram acolhidos. O serviço de saúde, que deveria acolher, muitas vezes é o mais frio de todos, né? Coloca a mulher numa lógica sistemática de roda de trabalho, né? Como é que a gente fala isso, essa palavra? De uma linha de produção, né? Sem considerar o que é importante para aquela mulher. Se até pouco tempo atrás, né, as legislações de direito acompanhante em procedimentos, no parto, em toda a questão da gestação, maternidade, enfim, nem existiam. Então, então, nessa linha de produção, a gente, mas fica assim, não, Deus quis assim. Então, esse cuidado com qualquer palavra que a gente for dizer, se for senso comum, não diga. Faz como a Fabi acabou de falar, olha, posso te oferecer um abraço? Eu não sei exatamente o que falar. Eu acho que está doendo para você, né? Deve estar difícil para você. Eu não sei como é isso, porque mesmo que a gente tenha passado por algo parecido, a gente não passou exatamente na mesma situação. Que é o que eu sempre falo, né? A gente não, mesmo que calce o sapato do outro, o pé ainda é o nosso. É como a mão, né? Que a Tânia trouxe da pessoa que fez esse vídeo. A mão que você sente é a sua mão, não é a mão do outro. É a sua mão tocando a mão da outra pessoa. E assim, Lidy, o que você falou sobre essa questão religiosa ou de espiritualidade faz muito sentido. Porque no momento da perda, a gente questiona muito, sabe? Mesmo tendo uma fé que, para mim, eu considero muito firme e muito forte, cheia de significado, né? Hoje eu tenho certeza que Deus me acolhe em todos os momentos que eu preciso e assim, essa fé me dá força, sabe? Eu tenho muito clareza nisso. Mas teve momentos que de questionamento, porque assim, Deus não quer que a gente perca um bebê, né? Isso não tá nos planos dele que você engravide e perca, né? Isso não acontece. Mas chega esse determinado momento que você questiona algumas coisas, né? Eu sou uma filha muito amada, por que que isso está acontecendo comigo? Então, você trazer essa palavra, foi porque Deus quis, realmente só vai
aumentar ainda mais essa dor. E assim, hoje eu sei, esse bebê veio porque ele já era um ser de luz, né? A gente até falou sobre isso na última live. Ele precisava daquele momento. E eu estava para ceder aquele momento que era curto, mas que foi cheio de amor. É isso mesmo, Precisa, Sandra. precisa ser. A Acompanhando. gente, eu tenho uma filosofia de vida, assim, de sempre procurar ver o lado positivo das coisas. Eu falo que todos os males vêm para bem. Infelizmente, por maior dor que for, eu acho que nós precisamos ter uma palavra chamada consciência. Porque eu já vi, sabe, meninas, pessoas que carregam um luto com o mesmo peso do começo, por uma vida, sabe? Então, eu acho que a gente precisa, sim, estar oferecendo, como vocês estão dizendo, o apoio espiritual, sim. Olha, eu posso orar por você, eu posso colocar o seu nome nas orações da minha igreja, ou não importa. Mas eu acho que a gente tem que trazer a pessoa para essa direção da esperança, sabe? Porque é a esperança que faz a gente levantar da cama todos os dias. Todas as pessoas só levantam da cama porque tem uma esperança, tá? Em alguma coisa. Você tem esperança no seu trabalho, você tem esperança de um dia de encontrar alguém, você tem esperança de melhorar a sua saúde. Todos nós levantamos da cama por causa da esperança. Por isso que, assim, você trabalha nessa área de suicídios, eu atendo na Polícia Militar, e o maior índice hoje de suicídios eu vejo na Polícia Militar. E a primeira coisa que eu percebo nas pessoas é que elas perdem a esperança. E eu acho que a morte, ela está muito perto disso, sabe? Todas as pessoas, quando perdem a esperança, a primeira coisa que elas tendem é pensar em morrer. Então, é óbvio que quando você criou uma esperança, uma expectativa em cima de uma vida e você não teve essa vida ao seu lado e você perdeu esse acesso a essa vida, é óbvio que você vai perder a esperança. É óbvio que é natural você perder a esperança, é natural você cair em depressão, é natural. Então, a, a pessoa precisa ter o seu momento de luto. Ela precisa viver o luto. Ela não pode correr do luto, sabe? Eu tenho um mentor maravilhoso aí, o Paulo Vieira, que ele fala que você precisa viver uma média aí de 4 meses de luto. Seja de filho, de pai, de quem for, você precisa viver esse processo ali para poder trabalhar a sua mente, para poder você ter a consciência. Não pode fugir, porque quando você foge, é a mesma coisa que você ficar colocando sujeira embaixo do tapete e quando você vai passar, você tropeça e cai. Então, você precisa encarar as coisas, né? E esse momento da mulher, quando ela passa por esse momento, talvez seja o momento que ela mais precise ficar com ela mesma. Ela ter as guerras e as brigas com ela, com o Deus dela, com as crenças dela, sabe? E ela ter essa consciência com ela. Porque nesse momento, assim, tem muitas mentalidades, e vocês devem conhecer pessoas assim, que sempre põem a culpa em alguém. Elas ficam esperando para pôr a culpa em alguém. Ah, porque foi o remédio que eu tomei, porque foi o médico que não me mandou fazer tal coisa, porque, sei lá, meu marido me dá azar. Todas as coisas, tem gente que sempre põe a culpa em alguém e nela também. Só que existe uma situação aí que quem acredita em Deus, por exemplo, vai se questionar e vai questionar ele. Por isso precisa ter esse momento dela com ela mesma. E aí, nesse momento, normalmente na primeira, segunda, e nós tivemos aí outras pessoas na terceira gestação, né, de perda gestacional, na quarta gestação, poxa, graças a Deus foi lá e conseguiu ter o seu bebê. Então, todos esses momentos, eles são agravantes e haja luto, né, gente? Haja luto, haja consciência para você entender e aceitar e respeitar
uma vontade que é alheia à sua, porque você quis ter. E talvez você tomou todas as vitaminas certinhas, no horário certo, fez tudo bonitinho ali e mesmo assim não deu certo. Então, não é que alguém tem culpa disso, mas já que aconteceu, a gente precisa compreender, respeitar e precisa aceitar. Porque quando a gente não aceita, a gente fica lutando contra a vida o tempo inteiro. Por quê? Por quê? E procurando resposta, resposta e mais resposta. Então, eu acho que tem um para quê tudo que acontece na sua vida. Tem um para quê. Alguém tem que aprender alguma coisa com isso, sabe? Alguém vai evoluir mais com relação a isso. E eu acho que o mundo espiritual tem muito poder nisso, e a gente precisa entrar com intimidade no mundo espiritual, de perguntar para Deus o para quê e o porquê, né? E eu assisti essa semana, novamente, já havia assistido aquele filme A Cabana, né? Que vocês já devem ter assistido, e momentos delicadíssimos ali, onde assim, o pai que perdeu a filha é inadmissível, ele está com ódio de Deus, né? E é mais ou menos isso que acontece naquele momento de você às vezes não assume que está com ódio de Deus, porque você não quer estar com ódio de Deus, porque Deus é Deus, mas você está sentindo esse ódio, você está sentindo essa raiva, você está se sentindo magoada, está se sentindo desprezada por Ele. Entende? Então, eu acho que aí entra o tempo de aurora com todo um acolhimento espiritual, porque a gente precisa, se a pessoa não tem o hábito de cuidar da vida espiritual dela, ela precisa desenvolver isso, porque nós somos seres espirituais em corpo físico. Então, a gente precisa ajudar nesse acolhimento a trazer as pessoas para terem uma esperança. E a esperança, ela vem exatamente dele, né? Ó, tem gente aqui falando aqui, deixa eu ver. Edneia, boa noite. Calma Stress Therapy, boa noite. Deixa eu ver quem mais aqui. Doutora Camila, boa noite, querida. Priscila, boa noite, Priscila, querida. Quem chegou por último aqui? É, Então, eu vou pedir para você que está pedindo para a gente te seguir, para você correr lá e seguir Tempo de Aurora ponto oficial, que é isso que a gente está precisando urgente, botar 1000 pessoinhas ali para poder a gente conseguir começar a estar fazendo essas lives gostosas e maravilhosas diretamente do Tempo de Aurora. Lídia, eu queria que você me contasse um pouquinho como é esse seu trabalho que você faz aí. Conta um pouquinho pra gente, porque aqui no Tempo de Aurora tem gente de todas as tribos, né? E eu queria saber um pouquinho sobre esse seu trabalho. Então, Tânia, na suicidologia eu trabalho fazendo treinamentos, palestras, oficinas para pessoas que cuidam de pessoas com ideação suicida ou que tiveram algum familiar, né? Que a gente trabalha na pós-venção, que é tudo que a gente faz depois que um suicídio acontece. Então, é o acolhimento aos enlutados. Então, essa é uma parte do que eu faço. A outra parte e o que a comunicação não violenta está dentro desse trabalho, porque esse nosso letramento na relação, na conexão com as pessoas em sofrimento, ele é fundamental para esse direcionamento, como vocês fazem no Tempo de Aurora. Então, para que a gente consiga se conectar com as pessoas que estão em sofrimento, para que a gente consiga apoiar essas pessoas, dar e ser suporte a elas nesses momentos de dor, a comunicação não violenta é uma das ferramentas que eu utilizo. E eu também faço tanto atendimentos quanto treinamentos para pessoas que queiram saber como se relacionar com quem realmente importa. Então, seja numa consultoria ou nos cursos que eu tenho digitais, para que a pessoa consiga aprender. Então, como é que a gente conversa com alguém, como é que a gente observa, como é que a gente valida sentimentos, como é que eu me aproximo de quem eu amo com as palavras que vêm do coração e não com aquelas que vêm padronizada e automatizada do senso comum, de tudo aquilo que a gente já ouviu. Como é que eu me conecto com alguém que precisa de ajuda, né? Como é que eu faço para lidar com um filho que às vezes a gente não está conseguindo mais conversar, que a conversa já acabou, que as palavras todas, as mais trágicas já foram ditas e a gente fica achando que não tem mais como se reconectar e sempre tem, né? Então, assim como você diz, né, nós somos seres em todas as nossas dimensões, física, psíquica, espiritual, social,
E a comunicação não violenta nos ensina a passar por todas as nossas dimensões e a considerar o outro como alguém que a gente não quer que sofra, que é a compaixão, e a gente mesmo também não sofrer, né? Estar neste mundo sem suportando o sofrimento ou atravessando o sofrimento de forma gentil, amorosa, respeitosa, buscando a cultura de paz. Então, seja nos atendimentos às pessoas que são enlutadas por suicídio ou que tiveram tentativas de suicídio, seja nos treinamentos, a coluna, vamos dizer assim, né, a espinha dorsal, como esse relacionamento acontece é através da comunicação não violenta. Então, quanto que a gente pode favorecer, por exemplo, um processo de luto que pode durar 4 meses, 6 meses, 1 ano, e que ele vai sendo ressignificado ou tendo novos sentidos, né? A partir desse momento em que a gente vai se conhecendo nas nossas dimensões, que em alguns momentos a gente não tem consciência, né? Como muitas pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer e ajudar na trilha, de não ter consciência da sua dimensão espiritual, de começar a enxergar um para quê, né? Desse, por exemplo, de mulheres que não viam, enxergavam nada de uma perda gestacional, tipo, isso é injusto, eu tô com raiva mesmo, e os sentimentos são válidos porque são humanos, mas como é que a gente olha para isso para que a gente suporte a dor e que a gente consiga atravessar os momentos de sofrimento, né? Que a gente carregue o luto, como você falou, né? Com um olhar de sentido para ele. Então, nesse caminho de trazer para as pessoas essa possibilidade de olhar para todas as suas dimensões. Porque às vezes a gente só vai vivendo tanto na correria, né? E atendendo a expectativa social, atendendo a expectativa familiar, que a gente nem se percebe como uma pessoa valiosa no processo. Então, poder ter esse tempo, né, que é o que a gente chama aqui o tempo do acolhimento e do cuidado, eu sempre falo isso. Qual é o tempo do acolhimento e do cuidado? É o tempo que a pessoa vai precisar para ela se reestruturar, para ela enxergar essa nova pessoa que vem, né, depois que a gente se torna mãe. E cada vez que a gente se torna algo diferente, a gente é uma pessoa nova, né, com elementos novos, com habilidades novas, com cicatrizes. Como é que a gente lida com as cicatrizes emocionais? Como é que a gente... Então, essa é uma parte do meu trabalho. Então, poder ajudar pessoas a enfrentar, a atravessar. E aí eu queria deixar a recomendação aqui, que é do livro de uma das maiores autoridades da suicidologia aqui no Brasil, que é um compêndio, não sei se vocês conhecem, Fabi, já era para eu ter falado para você há algum tempo atrás, que é um livro chamado Revés de um Parto. Não. Que conta, não, é um Não. livro belíssimo, conta a história de algumas mulheres, eu não vou me lembrar agora quantas que são mulheres ou que tiveram perdas gestacionais ou que tiveram os filhos, né, que morreram por suicídio, enfim, tinha a perda do filho. E aí chama Revés de um Parto, que lembra aquela música do Chico Buarque, né? Que a dor muitas vezes é essa, né? Da gente atravessar momentos e é como se fosse o contrário do parto, a morte. E que a morte faz parte da vida e como nós não falamos sobre ela como um processo natural e orgânico do que a gente faz aqui. Seja em que a gente acredite, a gente nasce, a gente evolui, a gente vive, e em algum momento, seja em qual momento for, com 2 semanas de vida, com alguns dias ou com anos, né? A gente tem a nossa existência marcada aqui neste plano, né? Então, isso já é uma vida, isso já é importante, isso já é o sentido que é, né? Então, não é perdido. Por isso que ter espaços de pertencimento para que a pessoa consiga elaborar isso no tempo que ela necessita, isso é fundamental, né? Para a mulher conseguir, por exemplo, dar um nome para um bebê, hoje, né, aqui, pelo menos na bolha que a gente está, isso me parece que é mais orgânico. Mas há 5 anos atrás, quando eu atendia pacientes fazendo pré-natal, muitas vezes, não, Lídia, mas para que isso, né? Então não tinha questão, várias coisas que socialmente não eram esperadas. Doía, mas é assim que é. Então, a gente pode sim fazer diferente se a gente entender qual é a nossa necessidade. E se a gente, enquanto profissionais ou enquanto pessoas que estão no apoio, no cuidado, a gente fazer esse questionamento, né?
Como é que eu posso cuidar de você? Como é que você gostaria? Então, eu tive mães que, Lídia, agora o que eu faço? Olha, você quer ficar com o bebê mais tempo? Pede aí no hospital, fala com o assistente social, fala com o enfermeiro-chefe. Você quer? O que você gostaria agora? Ah, eu queria que o meu marido pudesse ficar, porque às vezes não fica, não tá junto. Às vezes não tem um bebê, né? Dependendo do tempo gestacional, o que você gostaria que fosse feito? Ah, Lídia, eu queria que alguém rezasse pela alma dela. Então, são coisas que há pouquíssimo tempo atrás a gente nem pensava como possibilidade de cuidado, porque, né, por diversos movimentos culturais, sociais, enfim, diversos comportamentos, isso não era algo importante. Então, essa invalidação traz muito mais sofrimento e muito mais prejuízo para a vida dessa mulher para sempre, que vai ficar sempre pensando, né? Será que era menino, menina? Eu não sei, eu não tive. E esse esvaziamento da esperança que a Tânia traz, ele é fundamental, porque se aquela vida não é importante, quem disse que a minha é? Então a gente vai questionando e vai perdendo o sentido de vida, e aí, quando a gente vai deixando as cores, quando a gente vai deixando os sentidos, quando não existe um para quê, eu levanto da cama todos os dias, é claro que o sofrimento é muito maior. E aí a nossa missão é ajudar pessoas profissionais, e quanto mais pessoas puderem ter na comunicação não violenta, eu sempre falo isso, é a mentalidade de que a vida é importante, de que a sua é importante, a do outro é importante, e que a gente precisa viver a cultura de paz que se baseia em a gente ter relações ecológicas, ou seja, que seja bom para mim, para o outro e para o ambiente. Se aquele bebê chegou e ele precisava, seja em que você acredita, ficar 2 semanas, 3, um mês, às vezes não é fácil, a gente vai considerar que aquilo foi injusto, porque a nossa expectativa era outra. Mas a partir daquilo que aconteceu, e aí tem um escritor, né, um psiquiatra, que fala isso, o Viktor Frankl. A partir do que nos aconteceu, é nossa responsabilidade saber como a gente vai agir, ou escolher como a gente vai agir. Aquilo que nos aconteceu, muitas vezes a gente não tinha controle. Aliás, na maioria das vezes. Poucas vezes a gente tem. Mas o que nós vamos fazer diante daquilo que nos aconteceu, aí sim é Sim. nossa possibilidade de escolher. E ter pessoas que nos ajudem, né? Como a Tânia, como vocês, o canal, tantas pessoas que têm trazido esse assunto para a importância que ele tem, isso é fundamental para a gente conseguir, de fato, acolher e cuidar das pessoas todos os dias da maneira que elas merecem. Exatamente. Assim, eu passei por essas três, como a Tânia disse, né? Eu vinha acumulando, né? Sofrimento. E eu só fui buscar ajuda a partir do momento que eu entendi que esse nível de esperança já estava zerado, sabe? Então, e eu não tinha um projeto como esse, ou um canal que me trouxesse esse tipo de informação naquele momento, né? Hoje a minha filha tem 6 anos, né? Então, há um tempo atrás, eu passei por esse sofrimento e eu não tinha essas palavras de entender olha, aqui tem pessoas que querem cuidar de você e que sabem, entendem um pouquinho o que é isso. Claro que cada dor é única, mas que a gente sabe que tem um caminho. Se você unir a sua espiritualidade com técnicas terapêuticas, com uma comunicação não violenta, entendendo esse processo, respeitando o tempo que ele precisa, né? Porque o luto ele precisa, você precisa entender, passar por esse processo de luto, né? Como a gente disse aqui. Tudo isso vai fazer sentido com que essa carga de esperança ela volte a aumentar, né? Então volte a ter novamente aquilo que você deixou, volte a florescer. Por isso o nome do projeto é Tempo de Aurora. Quando você entende que aquela dor não faz mais sentido para você conviver com ela no dia a dia,
Você não vai esquecer, né? A gente não esquece. Foram bebês que foram gerados, que teve amor. Isso não muda. Você não esquece, mas você sente mais alegria, sente mais esperança do que dor. Então você vai aumentando um pouquinho essa esperança novamente, vai deixando aquele espaço que antes tinha dor ser preenchido. Então o projeto Tempo de Aurora é exatamente para isso, para te ajudar a seguir nesse caminho, sabendo a direção, o que fez sentido para mim e que eu acho que faz sentido para muita gente. Ressignificar essa dor através dessas técnicas e fazer as mulheres que passaram por isso a ter esperança novamente. É isso, por isso que a gente está aqui. E o nome Tempo de Aurora é exatamente isso. Ele representa esse renovo, essa esperança que a gente passa a ter depois de entender o para quê e ter esperança novamente. Cada uma buscar o seu tempo de aurora, né? E o tempo de aurora pode ser que chegue no momento exato que aconteceu, né? E a gente consiga usar essas técnicas e as ferramentas, tanto emocional como espiritual, para trazer essa pessoa para um renovo de esperança. E porque todas nós, né, mulheres, a gente nasce com um instinto materno. Então, assim, a gente tem mulheres por aí que acolhem marido como filho, tem comportamento dentro de casa de acolher quem não é filho como filho, por causa do seu instinto materno. Então, quando a gente já nasce preparada para ser mãe, né? Então, passar por um momento desse, ele vai sempre balançar, ele vai sempre dar um desequilíbrio, né? E passar mais de uma vez, então existem ferramentas, pessoas profissionais como a Lide, pessoas que têm a base que a Fabi traz, e eu e outros profissionais também, que trazem esse sustento, essa calmaria para esse momento, para você parar, refletir, sentir, né, digerir, né, e decidir para que lado você vai, né? E é preciso decidir. Esse é o ponto fundamental do tempo de aurora, porque você não pode ficar uma vida inteira, como eu tenho pessoas que eu já tive contato, que levam por uma vida inteira, sabe? E, infelizmente, a gente precisa continuar a nossa vida, né? A nossa vida precisa continuar, ela vai continuar amando, sabe, o filho que não vingou, mas ela precisa continuar a vida dela. E isso é muito importante. E isso, no passado, principalmente na época dos meus pais e antes deles, era considerado um egoísmo, né? Quando você cuidava um pouco da sua vida, já era considerado egoísta. Minha mãe cresceu ouvindo, né, os meus avós falarem: ah, você está cuidando muito de você, você é egoísta. Mas não é isso, né? Hoje nós temos muita clareza, muito conhecimento aí através dessa pecinha que nós estamos nos vendo agora, né? Então a gente não precisa ficar debaixo da cama sofrendo. A gente pode e deve buscar ajuda. Precisa buscar ajuda. Não pode ficar ali sofrendo, sofrendo, sofrendo. Sabe, hoje você está a como é que chama, gente? Um toque, né? Um clique do passo que você precisa tomar diante de qualquer situação adversa que você viver. É muito bom a gente hoje ter o tempo de aurora e ter outros perfis que trazem isso. Olha, eu também passei por isso, você não está sozinha, sabe? Eu passei por isso e eu sobrevivi, né? A semana passada nós tínhamos uma moça que tinha acabado de perder, acho que tinha uma semana, né? Então, para ela perguntou para a gente exatamente isso: o que é que eu faço?
entende? Porque a pessoa ali, ela estava desesperada, ela não sabia o que fazer, porque ela tinha toda uma expectativa, toda uma esperança, todo um instinto, né? Quando a gente fala de instinto, é uma coisa muito natural na gente. Então, não é todo mundo que tem essa consciência de que precisa ter um equilíbrio ali, né? Então, a pessoa já leva lá para cima para um cortisol elevado de revolta, disso, daquilo outro, e não é esse o caminho. Então, precisa procurar ajuda. Independente de ser com o tempo de aurora ou não, a pessoa precisa procurar ajuda. E hoje nós temos aí inúmeras ferramentas, inúmeras empresas, inúmeras pessoas profissionais que podem te ajudar. Então, seja qual for a dor que você estiver sentindo, se é ansiedade, se é depressão, se é síndrome de pânico, se é um luto, se luto, seja ele de qual dimensão for para você, busque ajuda, não fique aí parado, sofrendo, sozinha, sozinho, sabe? Busque ajuda. Sempre tem uma luz no fim do túnel, sempre tem esperança, tá? Se você puder buscar a ajuda de alguém, escutar alguém, uma voz de alguém, ou se você puder falar para alguém, tiverem quem te escute, se você não tiver quem te escute, pode chamar em tempo de aurora que você já tem. Mas procure falar, sabe? Eu aprendi isso muito cedo, que tudo que a gente guarda acumula. Então, não é legal você ficar aí guardando e sofrendo. Então, busque ajuda sim. E nós tivemos aqui uma live onde nós tivemos uma profissional, uma psicóloga, que contou para a gente que nos hospitais existem profissionais lá para dar um suporte. Isso já é uma grande coisa, já é nossa, já é uma ótima coisa. Você saber que você, dentro do hospital, você tem alguém lá que vai te escutar, que você vai conversar, e você vai bater um papo, vai botar para fora isso que você está sentindo, ou que você não vai falar nada, só vai chorar e a pessoa vai ser conivente ali com você, de te acolher e saber respeitar a sua dor. Então, procurar um profissional é interessante por isso, porque o profissional, o nome já está dizendo, ele é um profissional, ele está preparado para te acolher nesse momento. Né, meninas? É E a gente isso. está em comunicação, né? É o Tem. buscar ajuda, é o pedir ajuda, é o acolher, e é uma comunicação verbal ou não verbal. E hoje a gente, como Tempo de Aurora, se oferece para ter esse canal de escuta ou de fala quando é permitido, né? Hoje a gente aprendeu com a Lid e é importante a gente saber o que o outro espera para a gente ter a comunicação mais assertiva possível, Aí, menos. querida, essa live é como um bálsamo que alivia o coração de tantas mulheres com o seu eu ferido. Ah, Iva, querida, um super beijo. Ah, alguém disse aqui, ó, a Lídia é sensacional. Eu vou falar para ela, a gente já descobriu isso, Fê. É, Meninas, E vou como pedir para vocês se despedirem, porque o Instagram é sem educação, hein? sim, já já ele corta a gente, né? Eu gosto de. Tem um projeto que eu faço parte também como voluntária que se chama Transformador em Amor. Transforma dor em amor. Que Então, legal. é o que eu vejo também no Tempo de Aurora. Como a gente pode transformar dor em amor e aquela dor que é insuportável se transformar em amor e em saudade do filho que não viveu nos nossos braços, mas que viveu no lugar mais íntimo que a mulher tem, que é dentro dela. Então, obrigada, meninas, por me permitir estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho do que o pensamento e a ferramenta da comunicação não violenta, que eu gosto de chamar mais de comunicação compassiva, ou seja, que vem da nossa compaixão e dos nossos atos de buscar a cultura de paz no nosso cotidiano, para que todas as pessoas possam se sentir pertencentes, acolhidas, respeitadas, amparadas e amadas, e dignas de serem quem são. Dignidade é tudo, né, gente? Dignidade é tudo, né? maravilhoso. Foi ótimo, né? Hoje Olha lá, a é Fê está dizendo aqui, foi incrível estar com vocês.
A Tina Isso. disse, é maravilhoso estar com vocês. Beijos, Iva. Gente, beijo no coração de vocês. Meninas, gratidão pela oportunidade de estarmos juntas, viu? E estaremos aí muitas outras vezes, que eu tenho certeza que tem muito assunto aí que a gente pode estar trazendo, né? Para dividir com essa turma. A Iva está dizendo, parabéns, meninas, como sempre arrasam. E aí, Fabi, fica à vontade para se despedir, meu amor. Obrigada, né? Obrigada por esse momento. Obrigada, Lid. Muita gratidão por ter aceito o nosso convite. Você é sempre maravilhosa, já disse isso para você. E obrigada, Tânia. Você está sempre conosco. A gente estamos junto nesse projeto que eu acho que vai ajudar muitas mulheres e salvar vidas aí, porque faz todo sentido para nós e é isso que a gente quer trazer. Novas esperanças para o coração dessas mulheres. Obrigada, gratidão mesmo. Obrigada, gente. Deixa eu só dar um último recado. Queria pedir a todas as pessoas, depois a Fabizinha faz um corte aqui, pedir a todas vocês que conhecem mulheres que passaram por esse processo e que gostariam de trazer a história delas aqui para o Tempo de Aurora, por favor, passa nosso contato, peça para elas entrarem em contato com o Tempo de Aurora ponto oficial e deixar uma mensagem lá dizendo, olha, eu gostaria de fazer uma live com vocês, contar o meu processo, contar tudo que eu passei e tudo mais. A gente quer trazer histórias aqui para a gente mostrar para as pessoas que todo mundo passa por isso e todo mundo consegue ter o seu caminho, né? Encontra a sua saída. Então, a gente quer muito que você aí que está me assistindo venha participar de uma live com a gente. É toda segunda-feira às 20 horas e vai ser um prazer enorme ter você com a gente, contando aqui a sua história e trazendo principalmente o seu amor para dividir com a gente aqui, o seu amor de mãezinha. Tá bom? Obrigada, gente. Um beijo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, Tira. Tudo de bom. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.